Aleluia, glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite? Misericórdia. Quero saudar meus irmãos nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Queria perguntar nesse momento se tem alguém nessa noite que nos visita pela primeira vez. Levanta as tuas mãos para a gente identificar. Amém. Tem visita não, né? Só tem os nossos amados estão aí. Que o Senhor seja louvado pela vida de vocês, pela entrega naquele lugar. Amém. Ela tá fugindo, ela. Engraçado que ela vai para os cantos, ela nem pergunta onde é, né? Ela tá em casa. Gente, eu estou muito feliz nessa noite por mais essa oportunidade de trazer essa mensagem. Entendendo os tempos e as estações nesses dias. E o Senhor Jesus está convocando a sua igreja para um tempo de arrependimento. Não sei se você tem essa mesma impressão, mas eu sinto que de uma certa forma muita coisa tem acontecido na igreja, e quando eu falo igreja, eu falo igreja no todo, no corpo de Cristo. E a única oração que eu consigo fazer nesse tempo é que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor tenha misericórdia de nós, da sua igreja. Mas ao mesmo tempo eu continuo acreditando no projeto de Deus. Eu continuo crendo que a igreja do Cristo, ela é gloriosa. Ela é inerrante em sua plenitude. Os homens falham, os homens erram, mas eu sei que brevemente o Senhor virá buscar a sua igreja, a sua noiva, uma noiva madura, uma noiva com vestes limpas, uma noiva santa. E enquanto estamos aqui, o Espírito está nos ajustando. Amém? Abra comigo, projete aí, livro da Revelação, do Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 14. Eu queria pedir, esqueci de passar para vocês, eu queria pedir desculpa, mas eu queria que, se possível, projetasse na versão NVI, por gentileza. Glória a Deus, louvado seja Deus pela sua vida. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Versículo 15: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Versículo 17: você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu.
somente até aqui por enquanto. Eu queria me ater somente a esse capítulo de Apocalipse. Esse texto, ele se encontra dentro de 7 cartas que João teve uma revelação, especificamente na ilha de Patmos. O Espírito de Deus vem até ele, e o Espírito incumbe João de uma missão muito grande. Ele diz: escreva carta para 7 igrejas. E é bem interessante que nós falamos sobre isso, porque essas cartas elas estavam sendo escritas para igrejas que estavam em pleno funcionamento. Mais especificamente, igrejas que representavam cidades, e elas estavam no seu exercício. E aí o Espírito de Deus toma João e começa a revelar de um por um. E ele começa a dizer: escreva isso, diga isso, igreja tal, isso. 7 igrejas. E nós estamos aqui falando sobre a última carta, a última igreja. Talvez não por uma ordem necessária, mas pela ordem que está escrita, Laodiceia é a última carta das 7 igrejas. E a gente percebe que toda carta dessas 7, ela fala: eu conheço as tuas obras. Fala de como Deus está enxergando o funcionamento da igreja. E aí, para cada igreja específica, o Senhor tem uma atribuição. O Senhor identifica algo que precisa em algumas igrejas serem ajustados. Talvez muitos tenham a mentalidade de que alguns até têm medo do livro da revelação do Apocalipse. Talvez alguns enxerguem que as 7 cartas da igreja são, ainda que sejam 7 cartas de sentença, mas nessas 7 cartas e aí a minha visão, eu consigo enxergar perfeitamente o amor de Deus. Porque ainda que nas 7 cartas ele vai identificar em algumas igrejas pecados que eles estavam fazendo, ou uma que deixou o primeiro amor, outra que começou a tolerar aquilo que não tolerava, mas sempre na parte final o Senhor dava uma estratégia. Sempre após identificar o que aquela igreja estava fazendo, o Senhor dava: olha, você está passando por isso, mas eu aconselho você, mas eu exorto a você, mas eu encorajo você que você tome essa atitude. Então logo nós precisamos entender que essas 7 cartas não são cartas de condenação. Porque se fossem cartas de condenação, o texto parava quando ele falou assim: olha, aqui onde a gente leu, eu conheço as suas obras. Você não é nem frio, nem quente, você é morno. Porque você é morno, eu estou a ponto de vomitar você. Então ele identifica o que ele estava fazendo de errado. Se isso fosse uma carta de condenação, o texto parava aí. Se o Espírito de Deus não quisesse mais nada com aquela igreja, o texto parava aí. Então muitas vezes nós temos uma compreensão errada daquilo que o Senhor está falando. A Bíblia vai dizer, e também nesse texto fala, alguns versículos para frente, que eu corrijo a quem amo. Então eu não sei vocês, nosso apóstolo sempre costuma falar, e eu concordo com isso, que Deus, quando nos corrige, Ele está mostrando o seu amor por nós. Sim ou não?
Porque o Pai não corrige para a morte. O Pai corrige para a vida. Então, essa igreja, ela estava, vamos dizer, em uma zona de neutralidade. E aí, o texto vai dizer: olha, você não é nem frio e nem você é quente, você é morno, você é o meio termo. E eu estou a ponto de vomitar você. Só que o texto não termina aqui. Nós não podemos ler a carta pela metade. Olha o que ele vai dizer no versículo 18: dou-lhe este conselho. Que amor é esse? Ele está identificando o erro, está identificando o pecado. Ele diz: você precisa fazer isso. Ele está dizendo: não, eu aconselho a você. Porque em identificando o erro, você que decide se você quer recomeçar ou continuar da forma que está. Então ele diz, o versículo termina, começa o próximo e diz: eu dou a você este conselho. Ele está dizendo para a igreja: você está errado nisso, mas eu não vou te condenar por isso. Talvez o mundo, lendo uma carta como essa, colocasse aqui um ponto final. Acabou. Você fez aquilo que não era para ter feito. Só que o Senhor não colocou um ponto final. Ele começa um novo texto, um novo versículo, e ele diz: eu dou a você este conselho. E algo que nós precisamos entender: o profeta Oséias diz em sua carta que o meu povo, o povo de Deus, foi, algumas versões diz destruído, algumas versões diz aniquilado, porque lhes falta entendimento. Então eu quero aqui pedir perdão, porque durante muito tempo eu entendi errado esse texto de Apocalipse 3, versículo 14. Porque o homem, em sua doutrina, ele lê a palavra, e de algumas interpretações erradas do homem, há quem diga que a má interpretação da Bíblia é a mãe de todas as heresias. Então se foi levantada uma doutrina muito errada em cima desse texto. Porque nós começamos a partir desse texto, eu falo nós porque eu fiz isso, e eu estou aqui me arrependendo, fazendo o caminho de volta. Se puder já coloca o tema aí. E nós criamos doutrina em cima disso. Primeiro, se eu perguntar aqui, nessa noite, quem é frio aqui? Quem está frio aqui? Ninguém vai levantar a mão. Ninguém vai levantar. Porque bate rápido aí, me responde rápido. O que significa alguém que é frio? Hã? Está morto. Mais alguma coisa aí? Está cru. Está na carne. Está desviado. Desbotado. Aí se eu perguntar o quê? Precisando de ajuda. E agora se eu perguntar quem aqui é quem está quente? O que é alguém quente? Fervoroso, avivado. Mas o que? Bora, gente. Alguém quente lá dentro da igreja. Você, esse cara aqui é um fervoroso, um homem de fé. Só que Jesus, Deus, quando revela essa carta a João, ele nunca disse
Nós dissemos, o Senhor nunca falou que quem está frio é alguém que está sem Deus, e de que quem está quente é alguém que é de Deus. Isso não tem nada a ver. Então, durante muito tempo, nós levantamos uma doutrina dentro da igreja. Um irmão que está afastado, que está faltando os cultos, entre nós mesmos, a gente diz: ó, irmão, lá está frio. Ou alguém vai dizer: irmão, o irmão que está morno é alguém que era quente e está esfriando. E não tem nada a ver. A Bíblia não fala isso. A Bíblia nunca disse isso. E aí a gente criou doutrinas. Então a gente, com o nosso olhar de juiz, costuma dividir a igreja. O irmão aqui é frio, quem está do lado esquerdo é frio, quem está do lado direito é quente. Quem quer estar do lado esquerdo aqui? Só que Jesus nunca disse isso, gente. E aí eu explico para vocês. Laodiceia era uma cidade muito rica. A igreja de Laodiceia era uma igreja muito rica, abastada. Tinham muitos recursos. De verdade, eles tinham estrutura, cara. Eles tinham a estrutura, eles tinham tudo, eles não precisavam de ninguém. É tanto que a história vai dizer que em uma certa época a Laodiceia foi atacada, as cidades foram atacadas, e Roma mandou uma carta para eles assim: olha, nós estamos enviando recursos para vocês ajudarem a reconstruir. E aí disseram: não, a gente não precisa não, aqui já tem. Eles recusavam. Então eles tinham recursos, eles eram ricos. Por isso que o texto vai dizer: ó, você disse que é rico. Eles não precisavam, eles eram independentes de Deus. Eles não precisavam de nada. Só que diferente das outras cidades, Laodiceia não tinha o que as outras cidades tinham. Laodiceia não tinha uma fonte de água própria. Então a água que chegava a Laodiceia era água que vinha de outras cidades. Então, quando o Senhor está falando essa revelação: olha, eu conheço as tuas obras, eu sei que você não é nem frio e nem você é quente, você é morno. Se essa doutrina que nós levantamos fosse correta, de que quem é frio é porque está morno, na revelação não ia nos pedir que fôssemos frios, porque o texto falou assim: quem dera você fosse frio ou fosse quente. Então já pensou na tua mente o Senhor revelar uma carta e dizer assim: eu queria que vocês fossem frios, mortos espirituais? Não faz sentido. O que o Senhor estava fazendo aqui era usando uma figura de linguagem, porque de uma cidade eles extraíam água, e a água dessa cidade era quente. De outra cidade eles extraíam água também, e a água dessa cidade era fria. E naquela época a água quente servia era de uso medicinal. Eles usavam água quente para uso medicinal. Eles eram curados através de água quente. E a água fria, não é o bairro, é a água fria, eles usavam como refrigério, como restauração. É por isso que muitos atletas, depois de uma maratona, quando eles chegam no final, tem uma banheira de gelo esperando por eles. Eles se deitam rápido, porque aquilo tem o poder de, em poucos minutos, refrigerar e restaurar o corpo por dentro. Então, quando a revelação do Apocalipse vem, ele está dizendo o seguinte: olha, vocês não são nem frio nem quente. Ele está falando o seguinte: vocês não geram nem cura nas pessoas, e vocês também não geram refrigério para elas. Vocês estão mornos, e a água morna faz você ter ânsia de vômito.
Então o que o Senhor está denunciando àquela igreja é o seguinte: olha, eu dei a vocês uma fonte de água quente, e essa fonte é para que vocês gerem cura nas pessoas que encostam em você. Para outros ele diz: eu dei a você uma água fria, e essa água é para que você gere refrigério nas pessoas. Mas do contrário, você decidiu por si próprio se tornar alguém morno, alguém que gera ânsia de vômito nas pessoas. E é por isso que ele fala: quem dera que vocês fossem frios. Porque se vocês fossem frios, vocês restaurariam as pessoas, vocês traziam refrigério para elas. Quem dera vocês fossem quentes, porque se vocês fossem quentes, vocês gerariam cura. Mas vocês decidiram serem mornos. Então acaba com esse negócio de dizer: se o irmão é frio, se ele é frio, encosta nele. O irmão é quente, se ele é quente, encosta nele. Só não encosta em quem está morno, porque quem está morno gera ânsia de vômito, não cura. Sabe qual é o problema de Laodiceia? Eles se ensoberbeceram, porque por mais que tivessem dinheiro, por mais que tivessem fama, por mais que tivessem recursos, eles não tinham fonte própria. Eles precisavam de água de alguém, eles precisavam que alguém enviasse água para ele. Sabe o que é isso? Jesus está na festa dos tabernáculos, e no último dia, ele se coloca no lugar de onde a água saía, e ele escandalizou todo mundo ali. Ele disse: se alguém tem sede, venha até mim, porque aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe o que isso está nos dizendo nessa noite? Você não tem fonte própria. A água que jorra de você vem de alguém que é maior do que você. Você não é independente do Senhor. E nesse lugar fluem águas. Desse lugar fluem águas. Um é quente, a outra água é fria. Mas o problema é que você está decidindo por si mesmo. O problema é que a igreja de 2026, em sua totalidade, está entrando numa zona de neutralidade. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não me importo com isso. Não tocou na minha casa, não tocou na minha família, não foi comigo. Eu não me envolvo, eu não tenho nada a ver. Sendo que o Senhor chamou a igreja para ser cura, e o Senhor chamou a igreja para ser refrigério. Mas a igreja está se omitindo nesse lugar. A igreja prefere se tornar uma igreja morna. A igreja se prefere se tornar uma igreja que tem estrutura, que tem luz, que tem palco, que tem uma banda boa, que tem cadeira boa. E ela se tornou uma igreja morna. Em detrimento disso, ela não gera mais cura, ela não gera mais refrigério, sendo que ela é carente, ela é necessitada da fonte de água viva, que é o Senhor. Por isso que no último dia de festa, ele se colocou lá e escandalizou a igreja daquele tempo. Ele diz: se alguém tem sede, venha até mim. Se alguém tem sede, e se alguém vier até mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus
Então, a denúncia, o problema não é porque alguém está frio. Nunca foi. Ah, quem dera se você fosse frio. Se alguém pegar um corte desse na internet, vai ficar. Ah, quem me dera que você fosse frio. Quem dera nós fôssemos quentes. Porque se fosse frio, as pessoas que encostassem em você, elas receberiam o refrigério do Senhor. Se você fosse quente, as pessoas que encostassem de você feridas, elas seriam curadas. Mas nós, como igreja, decidimos ser uma igreja morna. Que é alguém que vê as situações acontecendo e em vez de tomarmos a atitude de filhos maduros, de cessarmos com aquilo, nós dobramos e passamos para o próximo. E a denúncia do Senhor é contra esse tipo de pessoa. Não é contra quem está frio ou contra quem está crente, mas é contra aqueles que decidiram, mesmo recebendo em si da fonte que jorra para a eternidade, decidiram se tornar pessoas mornas. Laodiceia significa o povo decide, ou o povo governa. E é interessante que mesmo após essa denúncia, mesmo após toda essa denúncia, o Senhor dá uma parada e diz: mas eu aconselho você. Isso não é o ponto final. Talvez até hoje você tenha sido talvez uma pessoa morna, uma pessoa que prefere entrar numa zona de neutralidade. Mas deixa eu falar para você, o Senhor não tem parte com os neutros. O Senhor nos chamou para sermos seus agentes, seus filhos, uns para curar, outros para gerar refrigério. Então não há uma zona de neutralidade, mas ainda há esperança, porque o Senhor diz: mas eu dou a você um conselho. E aqui eu entro na mensagem. Eu dou a você um conselho, versículo 18: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que amo. Por isso seja diligente. Arrependa-se. Aqui se encontra a palavra techuvá. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. A centralidade da carta da igreja Laodiceia não é somente uma denúncia ao seu pecado. A carta veio com uma denúncia, mas ela não se resume somente a isso. E aí é no meu entendimento, tá? No meu entendimento, o propósito de todas as cartas à igreja de Apocalipse são cartas de reconciliação. Porque ele fala sobre pecado, mas ele dá uma forma de como você fazer, de como você retornar. Porque a palavra techuvá no original, em significado, é como se você estivesse indo em uma direção, e techuvá é como se você desse meia volta. É tanto que esse versículo 19 na Bíblia, a mensagem diz assim, ela diz assim, ó: eu aconselho que dou-lhe este conselho,
versículo 18, na realidade, na minha mensagem, não sei se vai ter aí, diz assim, ó: saiba o que quero que você faça, compre ouro de mim, ouro refinado pelo fogo, então você será rico. Compre roupas de mim, roupas desenhadas no céu. Você já andou por aí seminu por muito tempo, e compre de mim remédio para os olhos, assim você poderá ver e enxergar de verdade. No versículo 19, nessa versão, vai dizer assim, ó: dê meia volta, volte, retorne, comece a reconstruir, comece a fazer de novo. Mas talvez você se pergunte, mas por que essas três coisas específicas? Por que ouro refinado? Por que vestes para cobrir a nudez? Por que colírio para os olhos? Porque o Senhor estava novamente usando de uma figura de linguagem com Laodiceia. Porque era uma igreja que se usava daquilo que tinha, em palavras. Uma igreja rica. E aí o Senhor diz, chega para ele e fala assim: olha, eu aconselho que você compre ouro de mim, e aí de verdade você vai ser rico. Laodiceia era um centro financeiro daquela época. Jesus confronta aqui a falsa riqueza dessa igreja, e ele aponta a verdadeira riqueza espiritual. Compre de mim, não vem do sistema, vem da relação com Cristo. Porque o ouro na Bíblia fala de uma fé genuína, de uma natureza divina, de um caráter aprovado, aquilo que tem valor eterno. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7 diz: para que a prova da vossa fé se ache em louvor, glória e honra. Refinado, ouro puro, refinado no fogo. O fogo remove impureza, separa a escória, aumenta a pureza e revela o que é verdadeiro. Deus não usa o fogo para destruir o ouro, mas para revelá-lo. Isaías 55, versículo 1 diz: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. O Senhor está nessa denúncia dizendo: olha, você diz que é abastado, que você tem dinheiro, mas você não entendeu que o que você precisa de verdade é ter um caráter aprovado. O ouro puro refinado. O preço a ser pago é redenção, obediência, quebrantamento, perseverança no processo. O fogo que rejeitamos é o meio pelo qual Deus nos enriquece. Então uma igreja que se usava da desculpa de dizer: olha, nós não precisamos de nada, nós não precisamos de ninguém. E talvez você conheça pessoas que sejam orgulhosas a esse ponto: não precisa de nada, não precisa de ninguém, porque o dinheiro que ela tem já é suficiente. Ei, você não sabe que você é um pobre, miserável, cego e nu. Essa é a palavra do Senhor. Eu não estou falando aqui o que eu acho, é a palavra que está dizendo.
Isso fala de homens e mulheres de Deus que um dia foram pequenos, mas o Senhor deu crescimento, o Senhor fez grande, e agora eles estão nas plataformas grandes e começam a olhar de cima para baixo as igrejas pequenas, e eles não sabem que eles estão cegos nesse tempo. Essa é uma palavra para a igreja no Brasil. Nós não precisamos de ninguém. A estrutura que nós temos é suficiente. Os recursos que nós temos são suficientes. Nós somos ricos. E muitos não sabem que a glória do Senhor já foi há muito tempo. Mas o Senhor ainda dá uma palavra de esperança. Ele disse: eu aconselho você, compra de mim ouro refinado, compra de mim. A segunda coisa que ele disse: comprem roupas brancas. O primeiro ponto, a primeira situação que o Senhor fala: olha, vocês dizem que são ricos, então eu aconselho que vocês comprem ouro de mim puro refinado. E não é um ouro comprado com dinheiro, é uma fé provada. Somente na Bíblia a gente vai ver essa situação de você chegar diante de alguém e você vai comprar uma coisa e você não tem dinheiro para pagar. É o que Isaías fala: venham, comprem de mim leite, vinho, venham sem dinheiro. Que loucura é essa? Fala de uma dependência no Senhor. Fala de uma submissão, de uma sujeição. É você dizer: Senhor, eu não tenho, eu não sei como fazer. Eu reconheço que eu sou pobre, que eu sou miserável, eu sou cego, eu sou nu. Eu preciso do teu amor, eu preciso do teu cuidado. E quando nós reconhecemos o nosso lugar, Ele diz: venham, comam e bebam, a mesa está farta. É para vocês isso. Jesus combate primeiro aqui: olha, vocês dizem que são ricos. E aí ele mostra para a igreja que vocês não tem nada na verdade. Segundo, ele fala: comprem de mim roupas brancas para cobrir a sua nudez. Por que roupas? Sendo que Laodiceia era um polo industrial que produzia os melhores tecidos naquela época. Eles produziam lã negra, que era muito rara e muito cara. Como que uma igreja que produz as melhores roupas, os melhores tecidos, e agora a denúncia que o Senhor faz é: vocês estão nus. Comprem de mim roupa para cobrir a sua nudez. Ele está dizendo uma coisa: olha, vocês se gabam dizendo que vocês produzem os melhores tecidos, as melhores vestes, mas eu digo algo para você: você está nu. Mas eu dou um conselho a você: compra de mim vestes para cobrir a sua nudez. Então Jesus aqui está combatendo a segunda. Eles produziam roupas luxuosas, mas espiritualmente estavam nus. Na escritura, roupa representa o estado espiritual. Gênesis 3, o pecado trouxe consciência da nudez. Folhas de figueira, tentativa humana de cobrir o pecado. Deus faz vestes adequadas, iniciativa divina. Desde o Éden, só Deus cobre verdadeiramente a nudez espiritual do homem. Na Bíblia, vestes brancas falam de justiça concedida por Deus, santidade, pureza restaurada e nova identidade. Apocalipse 7,14 diz: estes são os que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Nudez aqui não é uma nudez física, é uma nudez espiritual.
revela falha no caráter espiritual, exposição de hipocrisia, ausência de glória e religiosidade sem transformação. Uma igreja pode até cantar, pregar e prosperar, e ainda assim está nua diante de Deus. Não é o que vestimos por fora que nos cobre diante de Deus, mas é o que recebemos dele por dentro. Laodiceia era uma igreja que se gabava dos tecidos luxuosos que produziam. Vestiam as melhores roupas, eles tinham as melhores vestes, mas espiritualmente estavam nus. Não havia um caráter transformado, não havia santidade. Mas o Senhor chega para ele dizer: eu aconselho a vocês, comprem de mim, porque eu tenho. E aí vocês poderão branquear, olha a loucura, vocês poderão branquear as suas vestes no sangue do Cordeiro. Na cruz Cristo padeceu por nós, e o seu sangue nos lavou, e o seu sangue, que é vermelho, nos tornou mais alvos do que a neve. Alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo do que a neve serei. Fala de uma dependência de Deus. Não é a roupa que eu visto, não é a marca que eu uso, mas é o quanto eu permito que essa palavra interfira em mim. Você está comigo até aqui? Terceira e última: e colírio para os teus olhos. Primeiro ele denunciou a falsa riqueza, depois as vestes, agora fala colírio. Por que colírio? Laodiceia também era pioneirismo. Eles tinham pioneirismo em clínicas oftalmológicas. Você acredita nisso? Eles cuidavam dos olhos. Só que agora o Senhor diz: vocês cuidam dos olhos, mas vocês estão cegos. Eles tinham uma espécie de clínicas, e eles davam cursos, aulas para que as pessoas trabalhassem nesse ramo de oftalmologia. Eles produziam um colírio conhecido como pó frígio, usado para tratar doença nos olhos. Eles curavam olhos físicos, mas estavam cegos espiritualmente. Jesus, mais uma vez, usa a linguagem da cidade para confrontar o coração da igreja. Jesus usa mais uma vez a linguagem da cidade para confrontar o coração da igreja. Na escritura, cegueira geralmente aponta para falta de discernimento, orgulho espiritual, religião sem revelação e conhecimento sem luz. Marcos 8,18 diz: tende olhos e não vedes. E o Senhor disse: eu aconselho que você compre de mim colírio. Não um colírio intelectual, não é teológico apenas, é uma revelação espiritual. O que nós precisamos entender que a denúncia que o Senhor fez da cidade de Laodiceia era uma representação da igreja que ela se tornou.
vejo muitas vezes quando nós vamos para as redes sociais. Aí eu vi recentemente, não é falando contra quem fez isso, mas alguns fizeram, né, aquela família em conserva. E aí nós como igreja preferimos fazer o tratamento quando a bomba estoura. Eu não sei se você tem essa percepção, mas tudo que acontece na cidade é um retrato da igreja. Então a denúncia aqui não era contra a cidade de Laodiceia, era contra a igreja. Porque o texto começa dizendo assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, em Esmirna, em Pérgamo. E aí a gente acredita, e aí é o problema, a nossa neutralidade. Vamos fechar as portas da nossa igreja, porque o pecado não vai entrar na igreja. E aí nós muitas vezes tomamos atitudes quando o câncer já tomou todo o corpo. É isso que essa carta fala. Uma cidade, uma igreja que se dizia rica, que produzia os melhores tecidos, que produzia o melhor colírio, mas era uma igreja que era pobre, que estava nua, ainda era cega. Então me perdoa, mas não adianta nada você colocar na sua rede social: minha família é uma família em conserva, se de verdade você não tem feito isso na sua casa. Se de verdade não temos ensinado os nossos filhos. Nós nos tornamos crentes que preferimos lacrar para combater o que está acontecendo do outro lado. Não, o que nós precisamos é nos arrepender por isso. O que eu preciso é me arrepender pelo pecado que está nessa cidade. Uma das cidades mais procuradas para o turismo sexual. Sabe por quê? E isso é um reflexo da igreja. Não é o governo, a culpa é do presidente, a culpa é do governador. Não, a culpa é nossa, querido. O Senhor não deu a chave espiritual da cidade para o governador, não. A chave está na mão da igreja. Mas a igreja rebolou a chave no mato e entrou para dentro do templo para brincar de fazer culto. Vamos aqui cantar mais uma canção, vamos ouvir mais uma palavra, mais uma pregação e fingir que nada está acontecendo lá fora. Essa é uma denúncia do Senhor. Mas glória a Deus, porque ainda existe esperança. Ainda existe esperança. Porque sempre depois de uma denúncia, o Senhor diz: eu aconselho você. E se você se arrepender, e talvez você esteja aí no seu lugar pensando: mas isso não tem nada a ver comigo. Me perdoe, mas isso só revela o quanto você está morno. Se o que essa cidade está enfrentando não confronta você, se o que a nossa nação está vivendo não confronta você, se para você é suficiente a sua casa, a sua família: minha família está bem, os outros que se virem, a minha casa está bem, a minha casa é segura, os meus filhos estudam numa escola boa. E eu não estou falando contra isso, pelo amor de Deus. Mas você sabe quantas crianças... Eu vi um missionário falando que aqui em Fortaleza,
crianças estavam sendo vendidas sexualmente por R$1,99. R$1,99. O dia que você compra um pirulito, o dia que você dá para a sua filha merendar na escola, eles compram 5 crianças. Ah, mas não tem nada a ver comigo. É por isso que o meu convite nessa noite é para que a gente se arrependa. Ah, mas eu não fiz. Então, se você não entende que você também precisa se arrepender. Um certo profeta na Bíblia, eu não lembro o nome, ele pegou todo o nome dos sacerdotes antigos, dos reis, eles começou a escrever o nome no templo, e ele se arrependendo pelo pecado que ele não estava cometendo. Esdras, ele disse: Senhor, aquele homem adulterou, não foi eu, mas eu me arrependo pelo adultério. Aquele homem roubou, não foi eu, mas eu me arrependo pelo roubo. Então, de verdade, eu queria convidar você a nessa noite nós nos arrependemos como igreja. Eu sei que talvez os seus filhos estejam seguros, mas nesse momento existem pais que estão desesperados porque os filhos foram para a escola e não voltaram, e eles nem sabem se vão vê-los novamente. Do que adianta ajuntar tantos tesouros? Nós podemos fazer algo e perder o que é eterno. Nós precisamos nos arrepender como igreja, porque o Senhor nos deu ferramentas para alcançar essas pessoas. Todos esses meus troféus, o Senhor nos está nos chamando para um arrependimento. Se os céus não me aplaudem, eu quero voltar à essência daquilo que eu perdi. Encontrar a simplicidade que um dia tive aos seus pés. Quero voltar à essência daquilo que eu perdi. E encontrar a simplicidade que um dia tive aos seus pés. Quero comprar de ti ouro, colírio pra abrir meus olhos, vestes brancas pra cobrir minha nudez e remover minha vergonha. Louco, essa noite pedirão tua alma e o que tens pra oferecer. Louco, essa noite pedirão tua alma e o que tens pra oferecer. Quero voltar à essência daquilo que eu perdi e encontrar a simplicidade que um dia tive aos seus pés. Que adianta eu ganhar o mundo inteiro? Senhor, nos perdoa pelo nosso Minha pecado. alma. Nos perdoa pela nossa omissão como igreja, Senhor. Ajuntar os teus
pelo nosso adultério, Senhor. Perdoa pela nossa idolatria, Jesus. Nos perdoa, Senhor. Meus troféus, se os céus não me aplaudem, nos perdoa porque nós nos trancamos dentro da estrutura, Senhor. Nos perdoa porque nós nos trancamos na estrutura e não fomos a representação dos céus por muitas vezes, Senhor. Perdoa pelo abuso a essas crianças, Senhor, por favor. Nos perdoa pela corrupção da tua igreja, Senhor, por favor, Senhor. Perdoa porque o nosso coração é a maior fábrica de ídolos. Perdoa porque nós nos pegamos, Senhor, debatendo com os católicos. Nos perdoa porque nós não amamos, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa porque o reflexo da cidade de Fortaleza está sobre a tua igreja, Senhor. Mas eu peço ao Senhor, nós queremos nessa hora comprar vestes brancas para cobrir a nudez da tua igreja, Senhor, nossa nudez, Pai. Nós queremos comprar ouro, Senhor, refinado de Ti. Dai-nos do colírio do Teu Espírito nesse tempo, Senhor. Vestes brancas pra cobrir. Dai-nos do teu colírio. Abra os nossos olhos. Abra os olhos da tua igreja nessa tempo, Senhor. Quero comprar de Ti. Perdoa pela disputa que há no nosso coração, Senhor. Abre meus olhos. Perdoa porque o Senhor nos chamou para vivermos em unidade. E nós fomos submissos a tudo isso, Senhor. Perdoa. Quero voltar à essência. Nos perdoa, Senhor, pelo nosso pecado, Deus. Perdoa pelo adultério do nosso coração, Jesus. Que um dia tive Nos perdoa, Senhor, porque se essa cidade está tomada por facções, Senhor, é porque nós levantamos facções dentro da tua igreja, Senhor. Perdoa porque as maiores facções foram levantadas dentro da tua própria igreja, no teu corpo, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por favor. Nos perdoa porque nós dividimos o teu corpo, Jesus. Nos perdoa. Perdoa pelas mortes que aconteceram, Senhor, dentro da nossa casa, na nossa mesa, quando nós nos reunimos para falar dos nossos irmãos, dos nossos líderes da nossa igreja, Senhor, nos perdoa. Porque as facções começaram na nossa igreja, Senhor, na igreja do Cristo, Senhor. Nos perdoa porque nós nos opomos à tua oração.
a tua oração em João 17, que era: Pai, eu oro para que eles sejam um, Senhor. E tem homens nessa cidade, Senhor, levantando decretos para dividir a tua igreja. Nos perdoa. Oh, papai, nos perdoa, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, que eu te peço, nos perdoa. Vem com teu Espírito, Senhor, mais uma vez. E começa em nós uma igreja gloriosa, uma igreja poderosa, Senhor. Senhor, eu te peço, Senhor, antes de acabar as facções dessa cidade, acaba as facções que há dentro da igreja, Senhor. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes, Pai, muitas vezes, Senhor, nós ficamos chocados quando alguém morre. Perdoa porque muitas vezes, Senhor, nós nos chocamos quando vemos na mídia alguém que foi morto, Senhor. Mas quantas pessoas nós matamos na nossa mesa, Jesus? Nós matamos a nossa mesa, Jesus. Nos perdoa o nosso pecado. Perdoa pela corrupção do nosso coração. Perdoa pela corrupção que há em nós, Senhor, no nosso coração. E eu te peço, Senhor, por favor, não nos dê aquilo que nós merecemos. Não nos dê aquilo que nós merecemos, porque nós merecemos a morte, Senhor. Mas estenda a tua misericórdia sobre nós. Não nos rejeite, mas nos levante, Senhor. Levanta-nos como uma voz sobre essa cidade, sobre esse bairro. Levanta-nos como uma voz para a nossa casa, para a nossa família. Levanta-nos com autoridade sobre esse lugar, para que em nós o teu nome seja glorificado, glorificado. Pai, glorifica o teu nome. Pai, glorifica o teu nome. Pai, glorifica o teu nome. Pai, eu te peço, glorifica o teu nome. Não a nós, não a nossa igreja, não a nossa carne, mas o teu nome. Glorifica o teu nome, Jesus. Projeta para mim João capítulo 17. Por favor, Senhor, não nos dê aquilo que nós merecemos.
João capítulo 17, versículo 15 diz: não oro para que os tire do mundo, mas sim para que os protejas do príncipe deste mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Da mesma maneira como me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em benefício deles eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles. 21. Para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Perdoa, Senhor, pela divisão do nosso coração, Senhor. Perdoa porque os pastores têm se dividido, Senhor. Perdoa, Senhor, porque os pastores têm usado, Senhor, da sua influência para levantar decretos que dividem as pessoas. A nossa cidade está dividida, Senhor, porque aqueles que eram para estarem promovendo a união, Senhor, estão divididos. Mas eu te peço, Jesus, por aqueles remanescentes, Pai. Eu sei que nesse tempo o Senhor tem guardado os 7.000 nesse lugar. A minha oração, Jesus, é: traga esses homens e mulheres para fora, Senhor. Minha oração nesse tempo, Senhor, é: traga esses profetas para fora. A minha oração, Senhor, é nesse tempo: arranca esses profetas do anonimato, Senhor. Oh, Deus, por favor, traz esses profetas para fora, Senhor. Eu oro, Senhor, por aqueles que têm permanecido com o coração íntegro nesse tempo. Eu oro porque eu sei que o Senhor guardou para esse tempo, meu Senhor, 7.000 que estão guardados na tua aljava. E eu sei que nesse tempo o Senhor vai arrancá-los do anonimato, Senhor. Eu sei que nesse tempo o Senhor vai trazer clareza sobre esses homens, Senhor. Eu oro por esses homens que não se corromperam, Senhor. Sobre essa cidade eu sei que são homens que não se romperam, que são profetas que não se dobraram,
que estavam sendo guardados pelo Senhor. E a minha oração nesse tempo é: arranca esses homens do anonimato, arranca essas mulheres do anonimato, levanta os profetas nesse tempo, levanta os pastores nesse tempo, Senhor, levanta os apóstolos nesse tempo, levanta os evangelistas nesse tempo, levanta os mestres que vão conduzir a tua igreja, levanta cruz nessa casa. Eu sei que o Senhor tem guardado muitos nessa casa. E eu sei que muitos deles nunca nem subiram nesse altar, Senhor. Eu sei que o Senhor tem guardado nesse povo aqui, nesse lugar, Senhor. Eu sei, eu tenho essa convicção, Senhor, que o Senhor guardou aí, Senhor, nas últimas cadeiras, escondidos. Eu sei que o Senhor guardou pessoas puras nesse lugar. E assim como o Senhor disse para o profeta: ei, não há só você, não. Eu guardei em tempos de ameaça. Eu tenho pessoas guardadas dentro da minha casa. E a minha oração é: arranca da arranca do anonimato, que esses homens subam nesse altar. Toma os profetas nesse tempo, toma os homens de Deus nesse tempo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Porque não aqui, porque não. Eles não se dobraram, eles não se dobraram, eles não se dobraram, eu sei. Permanecem intactos, permanecem te amando, permanecem sujeitos ao teu operar. Eu entrei em aliança. Por favor, Jesus, levanta-os nesse tempo, levanta-os nesse tempo, levanta-os nesse tempo. Que Acabe seja destronado nesse tempo, Senhor. Que Jezabel seja destronado sobre o domínio dessa cidade, Senhor. Que se levantem os Jeús nesse tempo, Senhor. Aqueles que estão guardados, aqueles que estão sentindo a dor da tua igreja, aqueles que estão sentindo dores físicas, dores na igreja, levanta nesse tempo. Levanta, Jesus, levanta. Arranca essas pessoas do anonimato. Reveste de autoridade, reveste de intrepidez, reveste de ousadia. Para esse tempo eles são necessários. Que o Senhor os levante. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que as palmas louvem ao Senhor.